Bom, eu me chamo Silvana, tenho 48 anos, sou aqui do litoral paulista e o meu depoimento a respeito do De Bem com a Balança é bem interessante porque eu sou lá do comecinho, de 10 atrás, quando o programa começou. E eu não tinha nenhum conhecimento a respeito de alimentação saudável, até ignorava algumas coisas, né? Que achava que era correto fazer ou comer. E até que um dia eu fui colocada como diretora da saúde na minha igreja, que existe um departamento que cuida dessa parte da saúde das pessoas, não é? E eu fui aprender. E dentro desse programa, dentro desse departamento, surgiu esse programa de Bem com a Balança, com a Vanessa Galdiano. E eu comecei a pôr em prática para mim. Por quê? Porque dentro desse programa nós conhecemos os 8 remédios de Deus e nós sabemos, vamos aprender aí dentro do programa como funciona esses 8 remédios. E até então tudo para mim era novidade, mas eu quis experimentar para benefício próprio e depois ensinar, né? E foi quando eu comecei a pôr em prática esses 8 remédios. Eu tinha muita retenção de líquido, né? Ficava inchada no final do dia, um cansaço e tal. E eu não bebia água e nem fazia atividade física. E foi quando, através de beber água, de fazer atividade física, começou a melhorar sem nenhum remédio, apenas com a alimentação saudável, aprendendo a combinação das frutas, aprendendo também as porções, que né, eu achava que tinha que comer, colocar, o tanto que quisesse, colocava no prato. As combinações também foi muito importante. Horários para comer, isso me ajudou bastante. Eu sofria também de insônia e com toda a tabela lá de como a gente tinha que fazer os alimentos, isso também me ajudou a ter um sono proveitoso, né? Digamos assim. Eu ficava a madrugada inteira acordada e depois que eu mudei a alimentação, passei a beber água, passei a fazer atividade física, isso me trouxe muitos benefícios. E isso, lá no comecinho do programa, 2013, eu tenho minhas apostilas e comecei a ajudar as mulheres fazendo esse programa. No começo, quando eu fiz, eu perdi 5 quilos, tive que parar, porque eu estava perdendo muito peso e não era esse. O meu objetivo no começo era aprender a comer certo, não é? E acabou que trouxe vários benefícios. E aí eu tive que parar, porque eu estava emagrecendo muito, mas assim, é um benefício muito, muito bom para a gente. E as meninas que fizeram também, a cada semana elas iam perdendo medida e perdendo peso. E elas iam ficando motivadas a querer continuar o programa, né? Eu sei que eu fiz uns 3 programas desses na minha igreja e obtive resultado, assim, muito bom, porque eram pessoas hipertensas, eram mulheres com diabetes, eram mulheres super sedentárias e que, ao final do programa, que, se eu não me engano, Van, era 30 dias? Não, eram 3 meses, né? 56 dias. 2 56 meses. dias. Isso. No final antes do final Sabe do por que programa... você confundiu? Porque, na realidade, você fez parte de um de 30 dias. Isso, exatamente. Já fiz parte de todos que apareciam. E aí, umas mulheres tiveram resultados assim no primeiro mês. E no final elas estavam ali agradecidas por ter conhecido esse programa tão especial. Então, assim, às vezes você abre a internet e você olha vários programas de alimentação saudável, dieta e tal, e fala, será que é confiável? Eu tinha essa dúvida. Quando eu comecei a fazer o De Bem com a Balança, eu vi que é o programa mais confiável que você pode fazer, é um programa que dá resultado, é um programa que você não precisa de remédio, não é? Você é apenas com as coisas naturais. E se você souber combinar, se você souber fazer ali os exercícios, como pede e tal, você vai ter muito resultado. Eu, em particular, o meu resultado foi mais para aprender do que necessariamente perder peso, mas tudo foi uma consequência, não é? Então, dentro desse programa, você aprende que muitas vezes, você não está gordo, você está inchado,
e aí você vai perdendo aquele inchaço, né? Logo na primeira semana você já perde, e quando você vê esse resultado na roupa, nas medidas, você quer continuar. É animador, né? Baseado nisso, eu comecei a estudar a respeito de alimentação saudável. Foi quando me fortaleceu para fazer nutrição. E hoje eu faço nutrição, estou agora no segundo semestre, né? E aprendi muito. Quando eu cheguei na faculdade, algumas coisas que eles começaram a ensinar, eu já tinha aprendido dentro do programa. Eu falei, opa, eu já conheço isso daí. Então, assim, se você quer fazer um programa legal, se você quer ter qualidade de vida acima de qualquer coisa, faça esse programa, se inscreva, procure a doutora Vanessa Gaudiano. Ela vai te dar todas as orientações. Eu super recomendo. Eu gosto tanto desse programa que eu tenho 4 apostilas como essa aqui, ó. Uau! Tenho 4. E eu, assim, eu amo esse programa porque, além do conhecimento que eu obtive, eu tive muito mais saúde, muito mais disposição, e tudo que eu aprendi eu queria ensinar para os outros, não é? E agora eu estou fazendo a nutrição porque eu também tenho esse desejo de ensinar para as outras mulheres, para as outras pessoas no geral, o benefício de uma vida saudável. O meu objetivo é nessa linha de raciocínio. Fitoterapia, natoterapia, tudo que é natural, tudo que não vai fazer com que você fique intoxicado com os remédios, né? Eu quero ir nessa linha de raciocínio. Então, eu te recomendo. Pode fazer que dá certo. Ô, Sil, é muito bom ouvir, né? Quando você vê uma pessoa que fez. Eu sei que a Silvana, quando eu convidei, eu já convidei ela para esse bate-papo, porque eu sabia que ela já tinha feito o grupo, como que funcionava o grupo, né? Na época que nós fazíamos presencial. Era um programa de aconselhamento sobre hábitos saudáveis, não só sobre alimentação, mas sobre hábitos saudáveis. E nós tínhamos as conselheiras que cuidavam dessas mulheres, enquanto eu não tinha condições de ficar em todos os grupos, né? Mas a Sil foi um desses que ficava ali em Praia Grande e nós tivemos resultados incríveis. Eu lembro disso, que algumas vezes eu fui em Praia Grande também ver esses resultados. E, Sil, entre o processo que você fez, eu sei que você também teve melhora. Esses tempos atrás, não só o programa, mas ele proporcionou o seu conhecimento e, logicamente, as suas mudanças. Esses tempos atrás, até correndo você estava, né? Ah, sim, até esqueci de falar disso. Então, eu tomei tanto gosto pela atividade física, que eu era super sedentária, que eu passei a praticar corrida, que também me trouxe muitos benefícios, né? Ajuda muito na questão do inchaço que eu estava tendo e em outras coisas também. Então, assim, eu super recomendo a parte aí, escolhe um esporte que você gosta, mas você precisa unir. Você precisa unir a alimentação saudável a um esporte. Um anda junto com o outro, para que você tenha um resultado bem legal, entendeu? Então, assim, dificilmente vai dar errado se você for nessa linha de raciocínio. Atividade física e alimentação saudável. E o que eu mais gosto, Van, nesse programa é que, assim, ele não te proíbe de nada, assim, você tem que ficar sem isso, você tem que ficar sem aquilo. Não, você pode comer de tudo, mas você vai aprender as quantidades, você vai aprender o tipo de alimento que te inflama, que isso foi muito importante para mim, né? Principalmente a respeito do leite e queijo, que eu achava que não tinha nenhum problema, e hoje eu vejo que, de fato, quando você começa a tirar, você percebe que isso está te atrapalhando em alguma área. Então, o mais legal é isso, que você não vai sofrer, você não vai ficar com fome, você não vai passar mal, você não vai desmaiar, nada disso. Agora, tirar tudo, não. Você vai ter um equilíbrio aí, você vai dosando. E eu acho legal também que a Van fala, é que se um dia ou outro você quiser comer uma besteira, então você até pode comer, né? Mas vai ali se controlando, se policiando. E o processo de manutenção é importante, né? Você fez várias vezes, quer dizer, você entendeu Sim. muito, você aprendeu muitas vezes, porque você fez a manutenção também, né, Sil? Fiz atenção também. Eu ficava sempre de olho. Quando acabava o programa, eu ficava sempre de olho no que estava vindo de novidade para pôr em prática. Você pegou muita Hoje, coisa.
Oi? Você pegou muita coisa. E esses materiais que você pegou aí em relação, que aprendeu e conseguiu salvar em relação de bem com a balança, guarda tudo, minha amiga. Você vai perceber que na sua vida agora de nutricionista, que você está entrando nessa linha, você vai ver que ele vai te ampliar, vai te ajudar muito, porque é um estilo de vida, ele vai realmente te fortalecer. Então, aproveita, guarda tudo com carinho mesmo. Mas, ô Sil, me fala o seguinte, em relação, você chegou a pegar o momento? Acredito que sim, tá? Que já faz alguns anos que eu aplico. Quando eu comecei a utilizar os chás, os shakes, os shots, você chegou a fazer parte também dessa dinâmica? Também? E se fez, você colocou na sua dia? Qual a diferença que você viu? Então, na verdade, Ivan, eu venho desde o começo. É. São 10 anos. São 10 anos de programa. Eu vim desde o começo acompanhando. Nem todos eu fiz, mas alguns eu tirava alguma coisa. Esse do shake foi muito bom. O shake me deu muita disposição, porque eu comecei a fazer o shake quando eu comecei a correr. Então, de manhã, eu tomava o shake para poder sair para correr. Era a minha refeição na parte da manhã. E outra coisa que eu também aprendi a tomar foi o cacau. O cacau, eu aprendi a tomar, muito bom também. O chás, até hoje também eu tomo de cavalinha, hibisco. O gengibre, né, que é o seu preferido, eu também gosto Ó, muito. aqui o pozinho Ai, dele no consultório. eu gosto muito. E uma dica, assim, para quem está com intestino preso, toma o shake. Toma o shake e toma água. Que você vai ver uma melhora significativa no seu intestino, no seu dia a dia, principalmente para disposição, né? Te dá mais disposição. Das patologias que você teve a oportunidade de presenciar, acho que isso realmente te levou a querer ajudar, né? Das patologias que você teve a oportunidade de presenciar das amigas que participavam, as amigas da BBB, quais foram as patologias, as doenças que mais se destacaram entre elas? Você falou, nossa, a gente vê muito dessa doença, assim, entre as mulheres. Então, diabetes e Diabetes tipo 2, né? e hipertensão. Então, elas reclamavam muito, assim, sabe? Principalmente de diabetes. Ai, não posso isso, ai, não posso aquilo. É tão difícil mudar, é tão difícil tirar tal coisa e tal. E o programa, ele trouxe essa facilidade, porque, como eu falei no começo, ele não é um programa agressivo que, pá, você tira tudo. Não, vai tirando aos poucos, vai substituindo pelos alimentos que vai te trazer fortalecimento, que vai te trazer, vai proteger a sua imunidade, alimentos que não vão te inflamar. Nossa, assim, como eu gostei dessa parte de saber que o meu corpo era inflamado e que muitas das patologias que vêm em nós é por conta dessa inflamação. E aí você começa a fazer dieta, você começa a tomar remédios achando que é uma coisa, e não é. É simples. O corpo está inflamado. E você precisa desinflamar. E você não vai gastar para desinflamar. Não é? Não é? O mais interessante é isso. É simples, é você tirar. Ao invés de você comprar, colocar para dentro da sua casa aquilo que vai te inflamar, você vai tirar. E você tirando, você não paga. Isso. Então, eu achei um pouco muito, muito interessante. Teve um shot que você fez algumas vezes. Esse foi o único que eu não fui adiante, porque é com o cúrcuma, Certo. com limão. Você não gostou? Van, aquilo é ruim demais, mas é muito bom. Mas é muito bom. Quando você consegue tomar, os benefícios são muito bons. Mas sabe o que acontece? A cúrcuma, ela realmente... Mas olha que interessante, deixa eu voltar então aqui. A cúrcuma, gente, não é... Eu acho que todos conseguem usar, assim como o gengibre em pó, ele é muito, muito forte. Mas o nosso paladar, ele é diferente um do outro. Então, tem pessoas que conseguem tomar... Pode ser que alguém que esteja te assistindo, Sil, vai falar assim, nossa, eu tomo cúrcuma todo dia, não sinto, não acho ruim. Vai ter gente que não acha que está adaptada. O mesmo acontece com o cacau, tem gente que não suporta. O que você falou para mim, nossa, eu aprendi a usar, tem gente que fala que coisa ruim, que trem ruim, as pessoas escrevem, nossa, porque o paladar, ele vai se habituar. Então, quando hoje em dia, lógico, é muito tempo de experiência também, né? Sempre ofereço 3 opções. Porque se na primeira opção não tá legal, você oferece a segunda. E ainda você oferece uma terceira que é meio que ameniza
todo o processo, você entendeu? Então, você nunca fica com uma opção só. E hoje em dia foi criado também, só para você ter uma ideia, porque isso que você está falando é interessante, porque cada pessoa é diferente. Dos presentes que eu gosto de dar lá no material são 30 receitas de shots. Por que 30, Nutri? Justamente por isso, porque você tem que se adaptar. A dieta não pode ser ruim. Tem alimentos que você vai aprender a gostar. Quer ver, por exemplo? Você está certo. Eu acho que é importante a gente levar isso para as pessoas entenderem. Eu detestava berinjela. Berinjela e abacate. Mas assim, eu não tenho para falar para você como eu detestava. Quando eu tinha alguma coisa de berinjela, gente, eu detestava. E eu não comecei a gostar de berinjela de uma hora para outra. Hoje, eu falo verdadeiramente, berinjela é um dos meus pratos prediletos. Eu gosto demais. E como que isso acontece? Não é porque você olha e fala assim, eu vou começar a comer isso aqui todo dia e vai me... É porque você começa a mudar outras coisas no seu dia e aquele paladar vai ficar gostoso. Não significa que eu goste de tudo. Tem coisas que eu não gosto também. Tem coisas que fazem bem, por exemplo, eu tenho as marcas do cacau que eu gosto. Sempre falo para minhas amigas, ó, essa eu gosto. Eu já tentei comprar alguns a granel que não desce. Não vai, não vai. Elas falaram para mim, tem gosto de terra. Eu falei, não é possível, porque como eu compro as determinadas marcas, né? E eu sempre indico, ó, eu mando para elas, você sabe? Eu mando para elas as que eu gosto, eu mando umas 3 marcas, tal, essas que eu gosto. Porque quando vai comprar granel, a gente descobre que tem cacau, alguns que vêm, da onde me citaram foi de Minas. E o gosto era muito terroso o a granel, que vem de lá. E aí o dessas outras marcas tem gosto de chocolate 100%, então é amargo, é? Então, eu gosto de cacau, sou apaixonada, todo mundo sabe, mas não é de cacau. Então, você percebe que o que você está falando tem muita lógica? Tem coisa que você vai falar, isso eu não consigo. Mas tem coisas que, por mais que você não... Algumas você nunca vai conseguir, assim, tipo, não vai nem se esforçar, não precisa. E outras o seu paladar vai mudar. Às vezes a concentração de açafrão é muito grande que você colocou no copo. Às vezes a concentração de água é menor. Fala, não, eu segui certinho a receita, mas às vezes para você tinha que ser metade daquela receita. Então, uma coisa que você também pode pensar e futuramente até falar com o seu paciente, falar, olha, ai, não gostei. Diminui bem para ficar bem suave o sabor. Quando ficar bem suave, aí você vai se adaptando com aquele sabor suave. Aí, quando você aumenta o sabor que você já se adaptou, fica mais fácil. Mas eu entendo. Você vai tendo o seu paladar, vai ajustando até você encontrar o que fica melhor para você ingerir. Mas eu entendo, tá? Que você não gosta. Eu, durante muitos anos, não gostava de açafrão. Nossa, eu tinha o mesmo que você. Como os povo bebe shot disso? Eu tinha a mesma versão que você, tipo, não consigo, não vai. Mas depois a gente vai percebendo os benefícios, a gente vai mudando o paladar, e cada uma é diferente da outra, né? Eu consegui, mas isso faz sentido, tá? Mas de todos os tratamentos, você foi o único que te marcou assim, que tipo, esse eu não curti? Do que eu não gostei, de todos, de qual eu não gostei? Foi desse. Foi do que eu não gostei foi do açafrão. E qual que você gostou? Se você falar assim, isso aqui eu adotei ao shake. E o cacau. Gente. Porque o cacau, eu achava que eu não ia conseguir tomar. Porque eu sou muito restrita àquilo que é amargo, aquilo que, sabe, que é azedo. E eu achava que eu não ia gostar. E eu gostei. Olha. E eu gostei. Foram 2 coisas que eu gostei muito. O shake, e que eu batia sempre com uma fruta, e o cacau. Que fez sentido e que você leva até hoje. Sempre que eu dei eu parei um pouco, né? Mas assim, sempre quando eu volto com alimentação saudável, eu uso Não, eles. você volta com o shake, porque a alimentação saudável, pelo que eu entendi, já faz parte do seu dia a dia. Mas quando você quer voltar com os chás, os shots, essas coisas, daí você... né? Eu volto com o shake, o cacau e o chás. Que é cavalinho, tigre, Eu tomo durante o dia, tenho a minha garrafa, então eu
criou-se um hábito, né? E o legal é que você foi no decorrer desse processo, eu não sei se você já tinha sua filha pequena ou se você teve depois que você fez o De Bem com a Balança a sua filha menor. Eu, eu Depois? tive depois, e inclusive, e eu falo para as grávidas, inclusive, foi o que me ajudou, assim, muito. Tanto durante a gravidez, no parto e depois. Olha. Assim, foi um negócio, foi impressionante, assim. Eu falo que essa mudança alimentar, ela preparou ela me preparou para ter a Estela. Foi muito engraçado, porque quando eu fiquei grávida da Estela, eu estava dentro da alimentação saudável e eu estava na academia e eu estava assim, o corpo estava limpinho. Uhum. E aí ela... Os hormônios estavam tudo na flor da pele, estava pronto. Tá, pronto. E quando ela veio, assim, eu não tomava refri, já não comia mais o queijo. E quando eu soube que isso ia contribuir mais ainda para uma gravidez saudável, porque foi uma gravidez na época do Zika vírus, Zika vírus e dengue, onde as crianças nasciam com microcefalia. E eu com 42 anos, já era uma gravidez de risco. Então, assim, eu não tinha nada. Eu fui ter alguma coisa no final, eu senti cãibra e dores no pé da barriga. Eu cheguei a fazer caminhada com as meninas grávida. Nossa. Eu colocava a camiseta, aquela camiseta azul, ia pro quadradão e a gente fazia caminhada. Eu não aguentava muito, eu ia muito assim no pé da barriga. Mas assim, eu falava para elas que faz muito sentido você cuidar da sua alimentação e quando você gera um bebê, isso aí tem uma ligação muito forte. É tanto que depois que ela nasceu, a impressão que eu tenho é que ela pegou todos os meus hábitos saudáveis. Olha! Ela não teve cólica, ela não teve nenhuma doença que criança tem. Ela não teve cólica, ela não teve dor de ouvido, ela não teve rinite, sinusite, bronquite, nada disso. Eu levei a Estela pela primeira vez ao médico. Eu levei a Estela, ela tinha 4 anos. Nossa! E eu consegui manter a alimentação dela sem açúcar, sem doce, até os 3 anos. Uau! E você vê isso hoje nela também? Reflete ainda na energia que ela tem? Ainda reflete, porque ela é super saudável. Apesar dela já ter mudado um pouco, né, os hábitos, por conta da escola e tudo, né? Ela é uma menina muito saudável. E eu sempre faço essa ligação da mãe que cuidou da gestação, e eu falo isso para minha filha também, e é uma consequência, né? Então, se você tem problemas gestacionais por conta da alimentação, provavelmente a criança também terá. E no meu caso foi tudo ao contrário, foi assim, foi muito saudável, foi muito positivo, e eu sempre falo isso: cuida da sua alimentação, que o benefício vai ser para você, vai ser para a criança, vai ser você que não tem, né, que não está grávida, mas que futuramente uma velhice saudável vai ter. Então você tem que cuidar agora. E o que é interessante, eu lembro que você acha que participou também, porque você participou de todos, o DBB Kids, que a gente fez com as crianças. E a nossa frase do De Bem com a Balança Kids era: o que se aprende na infância nunca mais se esquece na vida adulta. E isso é algo que a Estela e as crianças que aprendem, que têm os pais com essa consciência, ela vai levar para a vida adulta. Porque é muito mais fácil você implantar na criança e ela ter... Porque, ó, como é difícil quando a gente não gosta de alguma coisa. A gente tem que reeducar aquele hábito, né? Então, é mais complexo mesmo. E quando a criança, ela não precisa, ela já aprendeu. E isso é muito legal. A gente fez o DBB Kids, e foi muito legal. Eu acho que vocês também fizeram na época, se eu não me engano. Se eu não tenho certeza, mas se eu não me engano. Aqui nós até tentamos. Nós então. Nós tentamos, mas apenas uma mãezinha fez. Só uma mãezinha fez. Nós levamos um programa individual. Ela levou a apostila e ela fez. Mas era desse jeito mesmo. Elas levavam e a gente fazia online. Aí, né, era um pouquinho diferente, na realidade.
ao invés de a pessoa ter que ir no local, porque quando você pegou hoje, quem está assistindo de casa sabe que ele é totalmente online. Então a pessoa está assistindo, não, eu vou fazer porque o programa é online, dá para eu fazer. Na época era presencial. Hoje eu falei com você e eu falei com a Mari. A Mariana, ela é de Diadema. E ela também fez o de Bem com a Balança desde o início. E aí, no final, que a gente finalizou, tal, dei tchau, ela falou assim para mim, Nutri, se eu não me engano, ela comentou, ainda nem era época assim, tão época do WhatsApp, não tinha essa pegada tão forte do WhatsApp que tem hoje. Então, era tudo, a gente tinha que ir lá mesmo, presencial, pegar o material e pesar, e hoje facilitou muito, e agora muito mais com os cursos online, né? Então, facilitou muito o processo. Mas, Sil, eu quero agradecer demais a sua participação, porque, assim, eu sei que eu estou fazendo uma série de muitas patologias. Não sei, mas me deu muita vontade de pedir para você, tipo, vamos bater um papo, vamos conversar, porque você fez todo esse processo comigo, você participou, você teve resultados. Eu sei que na época você também conseguiu seus resultados muito mais do que só a retenção de líquido, mas você teve disposição, quer dizer, acabou. Não era o objetivo quando foi na época, mas até acabou engravidando, os hormônios todos ficaram organizados, né, da mulher, e na realidade a gente acaba tendo mais possibilidades. Então, tem muitas mulheres, por que eu falo isso? Tem muitas mulheres que, por vezes, não conseguem engravidar. E quando elas entram no programa, ele não é feito em relação para a mulher engravidar, mas muitas, gente, algumas, eu vou colocar assim para vocês, fizeram e ficaram grávidas. Por quê? Porque a nossa alimentação, ela atua diretamente na questão hormonal. Então, quando a gente está com o estrógeno baixo, progesterona baixa, quer dizer, hormônios totalmente reprodutivos, até a testosterona, que não é reprodutivo, mas a mulher tem um pouco, está tudo baixo, a gente fica fadigada, sem libido, cansada, né? Fica irritada. E quando a gente começa a organizar, todo o nosso metabolismo fica organizado e aumenta a disposição, aumenta a energia, você consegue ter controles de patologias. Então, assim, eu sei que também queria dar um destaque especial, porque a Silvana foi para a área de nutrição. Quer dizer, a gente conheceu a Sil numa época que ela nem sabia nada de alimentação e nem sabia se queria. E hoje ela mandou um recado para mim, acho que no ano passado, ou início desse ano, se eu não me engano, falou: Van, passei em nutrição, vou fazer. E aí agora ela está mandando, eu quero saber sobre fitoterapia. E assim que lançar uns desafios bacana, pode ter certeza, Sil, que você vai ser uma das pessoas quando for para a área profissional, entendeu? Relação para você, porque você vai transmitir esse conhecimento também para os seus pacientes, tenho certeza disso. Porque agora nessa nova vida, sabe? Tanto acadêmica quanto profissional. Eu fico muito feliz em participar dela. Eu te agradeço, assim, você é a inspiração. Sempre que eu falo com as pessoas a respeito de nutrição e alimentação saudável, eu uso você como referência porque você ensina de uma maneira fácil da gente entender. Sempre tem uma resposta para as nossas dúvidas. Que bom, querida. Sil, eu vou fazer uma pergunta, quer dizer, eu vou pedir um conselho que eu gosto sempre de pedir no final. Apesar que você passou a live toda orientando. Mas imagina que a gente está na igreja, tá? Pode ser na igreja, e senta alguém do seu lado e fala, Silvana, eu tô com diabetes, como você falou, diabetes tipo 2, tô com uma resistência à insulina muito forte, meu, eu não posso, né? Como açúcar, já a glicose vai lá em cima, e eu não sei muito o que fazer, tô ficando hipertensa. Qual o conselho para uma pessoa que precisa mudar os hábitos? Você daria 2 conselhos, eu quero 2 conselhos para pessoas que ela tá te ouvindo, pensa que tem alguém te ouvindo agora, e essa pessoa quer mudar. Só que ela começa como? Me dá 2 conselhos que você daria lá nos seus grupos, para as pessoas que você tem acesso. Primeiro, ora e pede orientação para Deus. Eu quero uma mudança de vida porque eu não quero mais estar doente. Me ajuda, me auxilia. Começa orando. Segundo, começa a tirar as coisas que vai te atrapalhar dentro dessa doença. Por exemplo, é o açúcar, então você começa a retirar. A falta de água, você introduz água na sua alimentação. Então, eu sempre falo, assim, às vezes algumas pessoas me perguntam a respeito disso, né? Poxa, Sil, como que faz? É tão difícil, né, a gente tirar as coisas e tal. Eu falei assim,
Você tem que orar e você tem que começar realmente tirando, né, aquilo que vai te fazer mal e fazer atividade física. Eu acho que uma caminhada, levantar do sofá, isso já vai te ajudar. Um dia de cada vez. Eu sempre falo isso para as meninas assim que me perguntam, né? Falam, de cada vez, calma. Hoje faz 10 minutos, amanhã faz 15 minutos, muito gradativamente. E vai retirando as coisas que você vê ali que te prejudica, porque ele vai sentir o desejo de tirar por completo. Ai, muito obrigada, minha amiga. Gente, vocês ouviram, a Silvana falou, hein? Peça a Deus e faz a sua parte. Retira aquilo que não está te fazendo bem. E você sabe, muita gente sabe, né? A pessoa come um pedação de bolo ali e ela sabe que está fazendo mal, mas ela continua, né? Então, esteja forte. Muito, muito obrigada. Sil, eu tenho um hábito eu sei que a Sil é evangélica, de orar sempre no final da live. E essa, de forma muito especial, não são de todas, tá? Não são de todas. Mas essa aqui, que é muito especial, afinal de contas, eu quero que a pessoa que esteja ouvindo, ela seja transformada até pela live. Muitas vezes, eu quero muito que ela venha ser minha amiga Fitonutri, venha ser minha amiga DBB, mas só em ela ouvir o que você falou, ela já tem assim, sabe? Já consiga tomar algumas atitudes e ter uma mudança. Então, eu quero pedir uma bênção para Deus. Vamos orar juntas? Posso orar? Eu queria só acrescentar, Claro. só acrescentar uma coisinha que me ajuda bastante. Às vezes as pessoas não querem mudar porque elas não conhecem, porque elas não têm o conhecimento. Eu era uma pessoa que não tinha conhecimento de nada da alimentação, então eu não queria mudar. Uma dica é você procurar estudar a respeito. Procurar ler a respeito do assunto. Por que tem que tirar? Por que isso ou por que aquilo? E aí você vai, porque você precisa entender aqui para fazer o restante das coisas. E foi o que aconteceu comigo. Hoje a Mari do DBB falou a mesma coisa na hora que a gente conversou. Ela falou a mesma coisa. Ela, assim, que ela deu até exemplo de uma amiga, eu falei para ela, busca alguém, um profissional tal, mas se você não pode, busca conhecimento através de um material que seja diferenciado, que você possa estudar. Mas comece. Nossa, ela falou exatamente o que você falou. Incrível. Porque quando você entende, você começa a fazer. Você só não faz porque você não entende. Então, quando você entende o motivo, o porquê, as causas, você começa a fazer. Eu sou prova viva disso. E é tanto que foi o que me levou para a nutrição, foi o que me levou a ficar 3 anos, praticamente 4, como diretora de saúde, né, na minha igreja, o tanto que eu gosto e o tanto que eu aprendi a pesquisar a respeito. Então, se você tem dúvida, se você não sabe como fazer, vai ler, vai pesquisar, pergunta para as pessoas que sabem como que faz, por que tem que fazer. É muito interessante você entender aqui. Quando você entender aqui, o restante você vai tirar de letra. Vai ficar fácil, né? Vai ficar fácil. Ai, Sil, muito obrigada, querida. Então, vamos fazer a nossa oração. Muito obrigada. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigada por este momento que o Senhor proporcionou de encontrar minha amiga Silvana, conversarmos sobre saúde, sobre estilo de vida saudável e ajudarmos pessoas a ter uma mudança no estilo de vida. Continue abençoando seu lar, sua vida, a vida dos seus familiares, da sua filha, que também agora vai ter seu lar aí representado, que o Senhor esteja com ela, esteja comigo também, ó Deus, para que também possa sentir a mão poderosa do Senhor conduzindo os nossos pacientes aqui, os meus pacientes, os futuros pacientes da Sil, e que possamos sempre, ó Pai, dirigir e explicar os seus remédios naturais. Venha perdoar os nossos pecados, venha ouvir nossa oração, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Van, pela oportunidade. Espera aí, tá, Sil? Espera aí, um minutinho. Espera aí, gravar na nuvem. Pegar, compartilhar minha telita. Através no Vita, peraí. Aqui, achei você. Bem, tá gravando, Sil. Espero que agora dê certo aí a nossa conversa. Pode falar. Sil, eu preciso do início, tá bom? Deixa eu falar, gente, deu um probleminha aqui, mas nome, de onde é e tudo de novo. Tá bom, vamos começar. Bom, eu me chamo Silvana, tenho 48 anos, sou aqui do litoral paulista e o meu depoimento a respeito do De Bem com a Balança é bem interessante porque eu sou lá do comecinho, de 10 anos atrás, quando o programa começou.
e eu não tinha nenhum conhecimento a respeito de alimentação saudável, até ignorava algumas coisas, né? Que achava que era correto fazer ou comer. E até que um dia eu fui colocada como diretora da saúde na minha igreja, que existe um departamento que cuida dessa parte da saúde das pessoas, não é? E eu fui aprender. E dentro desse programa, dentro desse departamento, surgiu esse programa de Bem com a Balança, com a Vanessa Galdiano. E eu comecei a pôr em prática para mim. Por quê? Porque dentro desse programa nós conhecemos os 8 remédios de Deus. E nós sabemos, vamos aprender aí dentro do programa como funciona esses 8 remédios. E até então tudo para mim era novidade. Mas eu quis experimentar para benefício próprio e depois ensinar, né? E foi quando eu comecei a pôr em prática esses 8 remédios. Eu tinha muita retenção de líquido, né? Ficava inchada no final do dia, um cansaço e tal. E eu não bebia água e nem fazia atividade física. E foi quando, através de beber água, de fazer atividade física, começou a melhorar sem nenhum remédio, apenas com a alimentação saudável, aprendendo a combinação das frutas, aprendendo também as porções, que né, eu achava que tinha que comer, colocar, o tanto que quisesse, colocava no prato. As combinações também foi muito importante. Horários para comer, isso me ajudou bastante. Eu sofria também de insônia, e com toda a tabela lá de como a gente tinha que fazer os alimentos, isso também me ajudou a ter um sono proveitoso, né? Digamos assim. Eu ficava a madrugada inteira acordada, e depois que eu mudei a alimentação, passei a beber água, passei a fazer atividade física, isso me trouxe muitos benefícios. E isso, lá no comecinho do programa, 2013, eu tenho minhas apostilas, e comecei a ajudar as mulheres fazendo esse programa. No começo, quando eu fiz, eu perdi 5 quilos, tive que parar, porque eu estava perdendo muito peso, e não era esse. O meu objetivo no começo era aprender a comer certo, não é? E acabou que trouxe vários benefícios. E aí eu tive que parar, porque eu estava emagrecendo muito, mas, assim, é um benefício muito, muito bom para a gente. E as meninas que fizeram também, a cada semana elas iam perdendo medida e perdendo peso. E elas iam ficando motivadas a querer continuar o programa, né? Eu sei que eu fiz uns 3 programas desses na minha igreja e obtive resultado, assim, muito bom, porque eram pessoas hipertensas, eram mulheres com diabetes, eram mulheres super sedentárias, e que ao final do programa, que, se eu não me engano, Van, era 30 dias? Não, eram 3 meses, né? 56 dias. 2 56 meses. dias. Isso. Isso. No final antes do final Sabe do por que programa, você confundiu? Porque, na realidade, você fez parte de um de 30 dias. Isso, exatamente. Já fiz parte de todos que apareciam. E aí, umas mulheres tiveram resultados assim no primeiro mês. E no final elas estavam ali agradecidas por ter conhecido esse programa tão especial. Então, assim, às vezes você abre a internet e você olha vários programas de alimentação saudável, dieta e tal, e fala, será que é confiável? Eu tinha essa dúvida. Quando eu comecei a fazer o De Bem com a Balança, eu vi que é o programa mais confiável que você pode fazer, é um programa que dá resultado, é um programa que você não precisa de remédio, não é? Você é apenas com as coisas naturais. E se você souber combinar, se você souber fazer ali os exercícios, como pede e tal, você vai ter muito resultado. Eu, em particular, o meu resultado foi mais para aprender do que necessariamente perder peso, mas tudo foi uma consequência, não é? Então, dentro desse programa, você aprende que muitas vezes você não está gordo, você está inchado, e aí você vai perdendo aquele inchaço, né? Logo na primeira semana você já perde, e quando você vê esse resultado na roupa, nas medidas, você quer continuar. É animador. Baseado nisso,
baseado nisso, eu comecei a estudar a respeito de alimentação saudável. Foi quando me fortaleceu para fazer nutrição. E hoje eu faço nutrição, estou agora no segundo semestre, né? E aprendi muito. Quando eu cheguei na faculdade, algumas coisas que eles começaram a ensinar, eu já tinha aprendido dentro do programa. Eu falei, opa, eu já conheço isso daí. Então, assim, se você quer fazer um programa legal, se você quer ter qualidade de vida acima de qualquer coisa, faça esse programa, se inscreva, procure a doutora Vanessa Gaudiano. Ela vai te dar todas as orientações. Eu super recomendo. Eu gosto tanto desse programa que eu tenho 4 apostilas como essa aqui, ó. Uau! Tenho 4. E eu, assim, eu amo esse programa porque, além do conhecimento que eu obtive, eu tive muito mais saúde, muito mais disposição, e tudo que eu aprendi eu queria ensinar para os outros, não é? E agora eu estou fazendo a nutrição porque eu também tenho esse desejo de ensinar para as outras mulheres, para as outras pessoas no geral, o benefício de uma vida saudável. O meu objetivo é nessa linha de raciocínio. Fitoterapia, natoterapia, tudo que é natural, tudo que não vai fazer com que você fique intoxicado com os remédios, né? Eu quero ir nessa linha de raciocínio. Então, eu te recomendo. Pode fazer que dá certo. Ô, Sil, é muito bom ouvir, né? Quando você vê uma pessoa que fez. Eu sei que a Silvana, quando eu convidei, eu já convidei ela para esse bate-papo, porque eu sabia que ela já tinha feito o grupo, como que funcionava o grupo, né? Na época que nós fazíamos presencial. Era um programa de aconselhamento sobre hábitos saudáveis, não só sobre alimentação, mas sobre hábitos saudáveis. Nós tínhamos as conselheiras que cuidavam dessas mulheres, enquanto eu não tinha condições de ficar em todos os grupos, né? Mas a Sil foi um desses que ficava ali em Praia Grande e nós tivemos resultados incríveis. Eu lembro disso, que algumas vezes eu fui em Praia Grande também ver esses resultados. E, Sil, entre o processo que você fez, eu sei que você também teve melhor. Esses tempos atrás, não só o programa, mas ele proporcionou o seu conhecimento e, logicamente, as suas mudanças. Esses tempos atrás, até correndo você estava, né? Ah, sim, até esqueci de falar disso. Então, eu tomei tanto gosto pela atividade física, que eu era super sedentária, que eu passei a praticar corrida, que também me trouxe muitos benefícios, né? Ajuda muito na questão do inchaço que eu estava tendo e em outras coisas também. Então, assim, eu super recomendo a parte aí, escolhe um esporte que você gosta, mas você precisa unir. Você precisa unir a alimentação saudável a um esporte. Um anda junto com o outro, para que você tenha um resultado bem legal, entendeu? Então, assim, dificilmente vai dar errado se você for nessa linha de raciocínio. Atividade física e alimentação saudável. E o que eu mais gosto, Van, nesse programa é que, assim, ele não te proíbe de nada, assim, você tem que ficar sem isso, você tem que ficar sem aquilo. Não, você pode comer de tudo, mas você vai aprender as quantidades, você vai aprender o tipo de alimento que te inflama, que isso foi muito importante para mim, né? Principalmente a respeito do leite e queijo, que eu achava que não tinha nenhum problema, e hoje eu vejo que, de fato, quando você começa a tirar, você percebe que isso está te atrapalhando em alguma área. Então, o mais legal é isso, que você não vai sofrer, você não vai ficar com fome, você não vai passar mal, você não vai desmaiar, nada disso. Agora, tirar tudo, não. Você vai ter um equilíbrio aí, você vai dosando. E eu acho legal também que a Van fala, que se um dia ou outro você quiser comer uma besteira, então você até pode comer, né? Mas vai ali se controlando, se policiando. E o processo de manutenção é importante, né? Você fez várias vezes, quer dizer, você entendeu Sim. muito, você aprendeu muitas vezes, porque você fez a manutenção também, né, Sil? Fiz atenção também. Eu ficava sempre de olho. Quando acabava o programa, eu ficava sempre de olho no que estava vindo de novidade para pôr em prática. Você pegou muita Hoje, Oi? Você pegou muita coisa. E esses materiais que você pegou aí em relação, que aprendeu e conseguiu salvar em relação de bem com a balança, guarda tudo, minha amiga. Você vai perceber que na sua vida agora de nutricionista, que você está entrando nessa linha, você vai ver que ele vai te ampliar, vai te ajudar muito, porque é um estilo de vida, ele vai realmente te fortalecer.
Então, aproveita, guarda tudo com carinho mesmo. Mas, ô Sil, me fala o seguinte, em relação, você chegou a pegar o momento? Acredito que sim, tá? Que já faz alguns anos que eu aplico. Quando eu comecei a utilizar os chás, os shakes, os shots, você chegou a fazer parte também dessa dinâmica? Também? E se fez, você colocou na sua dia, qual a diferença que você viu? Então, na verdade, Ivan, eu venho desde o começo. São 10 anos. São 10 anos de programa. Eu vim desde o começo acompanhando. Nem todos eu fiz, mas alguns eu tirava alguma coisa. Esse do shake foi muito bom. O shake me deu muita disposição, porque eu comecei a fazer o shake quando eu comecei a correr. Então, de manhã, eu tomava o shake para poder sair para correr. Era a minha refeição na parte da manhã. E outra coisa que eu também aprendi a tomar foi o cacau. O cacau, eu aprendi a tomar, muito bom também. O chás, até hoje também eu tomo de cavalinha, hibisco. O gengibre, né, que é o seu preferido, eu também gosto muito. Aqui o pozinho dele no consultório. Eu gosto muito. E uma dica, assim, para quem está com intestino preso, toma o shake. Toma o shake e toma água. Que você vai ver uma melhora significativa no seu intestino, no seu dia a dia, principalmente para disposição, né? Te dá mais disposição. Das patologias que você teve a oportunidade de presenciar, acho que isso realmente te levou a querer ajudar, né? Das patologias que você teve a oportunidade de presenciar das amigas que participavam, as amigas da BB, quais foram as patologias, as doenças que mais se destacaram entre elas? Você falou, nossa, a gente vê muito dessa doença, assim, entre as mulheres. Então, diabetes e... Diabetes tipo 2, né? Isso, e hipertensão. Então, elas reclamavam muito, assim, sabe? Principalmente de diabetes. Ai, não posso isso, ai, não posso aquilo. É tão difícil mudar, é tão difícil tirar tal coisa e tal. E o programa, ele trouxe essa facilidade, porque, como eu falei no começo, ele não é um programa agressivo que, pá, você tira tudo. Não, vai tirando aos poucos, vai substituindo pelos alimentos que vai te trazer fortalecimento, que vai te trazer, vai proteger a sua imunidade, alimentos que não vão te inflamar. Nossa, assim, como eu gostei dessa parte de saber que o meu corpo era inflamado e que muitas das patologias que vêm em nós é por conta dessa inflamação. E aí você começa a fazer dieta, você começa a tomar remédios achando que é uma coisa, e não é. É simples. O corpo está inflamado. E você precisa desinflamar. E você não vai gastar para desinflamar. Não é? O mais interessante é isso. É simples, é você tirar. Ao invés de você comprar, colocar para dentro da sua casa aquilo que vai te inflamar, você vai tirar. E você tirando, você não paga. Isso. Então, eu achei um pouco muito, muito interessante. Teve um shot que você fez algumas vezes. Esse foi o único que eu não fui adiante, porque é com o cúrcuma, certo, com limão. Você não gostou? Van, aquilo é ruim demais, mas é muito bom. Quando você consegue tomar, os benefícios são muito bons. Mas sabe o que acontece? A cúrcuma, ela realmente... Mas olha que interessante, deixa eu voltar então aqui. A cúrcuma, gente, não é... Eu acho que todos conseguem usar, assim como o gengibre em pó, ele é muito, muito forte. Mas o nosso paladar, ele é diferente um do outro. Então, tem pessoas que conseguem tomar... Pode ser que alguém que esteja te assistindo, Sil, vai falar assim, nossa, eu tomo cúrcuma todo dia, não sinto, não acho ruim. Vai ter gente que não acha que está adaptada. O mesmo acontece com o cacau, tem gente que não suporta. O que você falou para mim, nossa, eu aprendi a usar, tem gente que fala que coisa ruim, que trem ruim, as pessoas escrevem, nossa, porque o paladar, ele vai se habituar. Então, quando hoje em dia, lógico, é muito tempo de experiência também, né? Sempre ofereço 3 opções. Porque se na primeira opção não está legal, você oferece a segunda. E ainda você oferece uma terceira que é meio que ameniza todo o processo. Então, você nunca fica com uma opção só. E hoje em dia foi criado também, só para você ter uma ideia, porque isso que você está falando é interessante, porque cada pessoa é diferente. Dos presentes que eu gosto de dar lá no material são 30 receitas de shots. Por que 30, Nutri? Justamente por isso, porque você tem que se adaptar. A dieta não pode ser ruim.
Tem alimentos que você vai aprender a gostar. Quer ver, por exemplo? Você está certo. Eu acho que é importante a gente levar isso para as pessoas entenderem. Eu detestava berinjela. Berinjela e abacate. Mas assim, eu não tenho para falar para você como eu detestava. Quando eu tinha alguma coisa de berinjela, gente, eu detestava. E eu não comecei a gostar de berinjela de uma hora para outra. Hoje, eu falo verdadeiramente, berinjela é um dos meus pratos prediletos. Eu gosto demais. E como que isso acontece? Não é porque você olha e fala assim, eu vou começar a comer isso aqui todo dia e vai me... É porque você começa a mudar outras coisas no seu dia e aquele paladar vai ficar gostoso. Não significa que eu goste de tudo. Tem coisas que eu não gosto também. Tem coisas que fazem bem, por exemplo, eu tenho as marcas do cacau que eu gosto. Sempre falo para minhas amigas, ó, essa eu gosto. Eu já tentei comprar alguns a granel que não desce. Não vai, não vai. E elas falaram para mim, tem gosto de terra. Eu falei, não é possível, porque como eu compro as determinadas marcas, né? E eu sempre indico, ó, eu gosto eu mando para elas, você sabe? Eu mando para elas as que eu gosto, eu mando umas 3 marcas, tal, essas que eu gosto. Porque quando é comprar granel, a gente descobre que tem cacau, alguns que vêm, da onde me citaram foi de Minas. E o gosto era muito terroso o a granel, que vem de lá. E aí o dessas outras marcas tem gosto de chocolate 100%, então é amargo, é? Então, eu gosto de cacau, sou apaixonada, todo mundo sabe, mas não é de cacau. Então, você percebe que o que você está falando tem muita lógica? Tem coisa que você vai falar, isso eu não consigo. Mas tem coisas que, por mais que você não... Algumas você nunca vai conseguir, assim, tipo, não vai nem se esforçar, não precisa. E outras o seu paladar vai mudar. Às vezes a concentração de açafrão é muito grande que você colocou no copo. Às vezes a concentração de água é menor. Fala, não, eu segui certinho a receita, mas às vezes para você tinha que ser metade daquela receita. Então, uma coisa que você também pode pensar e futuramente até falar com o seu paciente, falar, olha, ai, não gostei. Diminui bem para ficar bem suave o sabor. Quando ficar bem suave, aí você vai se adaptando com aquele sabor suave. Aí, quando você aumenta o sabor que você já se adaptou, fica mais fácil. Mas eu entendo. Você vai tendo o seu paladar, vai ajustando até você encontrar o que fica melhor para você ingerir. Mas eu entendo, tá? Que você não gosta. Eu, durante muitos anos, não gostava de açafrão. Nossa, eu tinha o mesmo que você. Como os povo bebe shot disso? Eu tinha a mesma versão que você, tipo, não consigo, não vai. Mas depois a gente vai percebendo os benefícios, a gente vai mudando o paladar, e cada uma é diferente da outra, né? Eu consegui, mas isso faz sentido, tá? Mas de todos os tratamentos, você foi o único que te marcou assim, que tipo, esse eu não curti? O que eu não gostei, de todos, de qual eu não gostei? Foi desse. Foi do que eu não gostei foi do açafrão. E qual que você gostou? Se você O falar que eu assim, isso gostei aqui foi eu o shake adotei ao shake. e o cacau. Gente. Porque o cacau, eu achava que eu não ia conseguir tomar. Porque eu sou muito restrita àquilo que é amargo, aquilo que, sabe, que é azedo. E eu achava que eu não ia gostar. E eu gostei. Olha. E eu gostei. Foram 2 coisas que eu gostei muito. O shake, e que eu batia sempre com uma fruta, e o cacau. Que fez sentido e que você leva até hoje. Sempre que eu dei eu parei um pouco, né? Mas assim, sempre quando eu volto com alimentação saudável, eu uso Não, eles. você volta com o shake, porque a alimentação saudável, pelo que eu entendi, já faz parte do seu dia a dia. Mas quando você quer voltar com os chás, os shots, essas coisas, daí você... Né? Eu volto com o shake, o cacau e o chá. Que é cavalinho, tigre, Eu tomo durante o dia, tenho a minha garrafa, então criou-se um hábito, né? E o legal é que você foi no decorrer desse processo, eu não sei se você já tinha sua filha pequena ou se você teve depois que você fez o De Bem com a Balança a sua filha menor. Eu tive depois, inclusive, e eu falo para as grávidas, inclusive, foi o que me ajudou, assim, muito. Tanto durante a gravidez, no parto e depois.
Olha. Assim, foi um negócio, Silva, foi impressionante, assim. Eu falo que essa mudança alimentar, ela preparou ela me preparou para ter a Estela. Foi muito engraçado, porque quando eu fiquei grávida da Estela, eu estava dentro da alimentação saudável, e eu estava na academia, e eu estava assim, o corpo estava limpinho. Uhum. E aí ela... Os hormônios estavam tudo na E, flor da pele, estava pronto. Tá, pronto. E quando ela veio, assim, eu não tomava refri, já não comia mais o queijo. E quando eu soube que isso ia contribuir mais ainda para uma gravidez saudável, porque foi uma gravidez na época do Zika vírus, Zika vírus e dengue, onde as crianças nasciam com microcefalia. E eu com 42 anos, e já era uma gravidez de risco. Então, assim, eu não tinha nada. Eu fui ter alguma coisa no final do mês, senti cãibra e dores no pé da barriga. Eu cheguei a fazer caminhada com as meninas grávida. Eu Nossa, colocava a camiseta, aquela camiseta azul, ia pro quadradão e a gente fazia caminhada. Eu não aguentava muito, eu ia muito assim no pé da barriga. Mas assim, eu falava para elas que faz muito sentido você cuidar da sua alimentação e quando você gera um bebê, isso aí tem uma ligação muito forte. verdade. É tanto que depois que ela nasceu, a impressão que eu tenho é que ela pegou todos os meus hábitos saudáveis. Olha, Ela não teve, ela não teve cólica, ela não teve nenhuma doença que criança tem. Ela não teve cólica, ela não teve dor de ouvido, ela não teve rinite, sinusite, bronquite, nada disso. Eu levei a Estela pela primeira vez ao médico. Eu levei a Estela, ela tinha 4 anos. nossa, E eu consegui manter a alimentação dela sem açúcar, sem doce, até os 3 anos. uau! E você vê isso hoje nela também? Reflete ainda na energia que ela tem? Ainda reflete, porque ela é super saudável. Apesar dela já ter mudado um pouco, né, os hábitos, por conta da escola e tudo, né? Ela é uma menina muito saudável. E eu sempre faço essa ligação da mãe que cuidou da gestação, e eu falo isso para minha filha também, e é uma consequência, né? Então, se você tem problemas gestacionais por conta da alimentação, provavelmente a criança também terá. E no meu caso foi tudo ao contrário, foi assim, foi muito saudável, foi muito positivo, e eu sempre falo isso. Cuida da sua alimentação, que o benefício vai ser para você, vai ser para a criança, vai ser você que não tem, né, que não está grávida, mas que futuramente uma velhice saudável vai ter. Então você tem que cuidar agora. E o que é É isso. interessante, eu lembro que você acha que participou também, porque você participou de todos, o DBB Kids, que a gente fez com as crianças. E a nossa frase do Sim, De Bem com a Balança Kids era: o que se aprende na infância nunca mais se esquece na vida adulta. E isso é algo que a Estela e as crianças que aprendem, que têm os pais com essa consciência, ela vai levar para a vida adulta. Porque é muito mais fácil você implantar na criança e ela ter. Porque, ó, como é difícil quando a gente não gosta de alguma coisa. A gente tem que reeducar aquele hábito, né? Então, é mais complexo mesmo. E quando a criança, ela não precisa, ela já aprendeu. E isso é muito legal. A gente fez o DBB Kids, e foi muito legal. Eu acho que vocês também fizeram na época, se eu não me engano. Se eu não tenho certeza, mas se eu não me engano. aqui nós até tentamos. Uhum. Nós, Então. é, na, nós tentamos, mas apenas uma mãezinha fez. Uhum. Só uma mãezinha fez. Nós levamos um programa individual. Ela levou a apostila e ela fez. Mas era desse jeito mesmo. Elas levavam e a gente fazia online. Aí, né, era um pouquinho Uhum. diferente na realidade. Ao invés de a pessoa ter que ir no local, porque quando você pegou hoje, quem está assistindo de casa sabe que ele é totalmente online. Então a pessoa está assistindo, não, eu vou fazer porque o programa é online, dá para eu fazer. Na época era presencial. Hoje eu falei com você e eu falei com a Mari. É, A Mariana, ela é de Diadema. E ela também fez o de bem com a balança desde o início. E aí, no final, que a gente finalizou, tal, dei tchau, ela falou assim para mim, Nutri, se eu não me engano, ela comentou, ainda nem era época assim, tão época do WhatsApp, não tinha essa pegada tão forte do WhatsApp que tem hoje.
Então, era tudo, a gente tinha que ir lá mesmo, presencial, pegar o material e pesar, e hoje facilitou muito, e agora muito mais com os cursos online, né? Então, facilitou muito o processo. Mas, Sil, eu quero agradecer demais a sua participação, porque, assim, eu sei que eu estou fazendo uma série de muitas patologias, não sei, mas me deu muita vontade de pedir para você, tipo, vamos bater um papo, vamos conversar, porque você fez todo esse processo comigo, você participou, você teve resultados. Eu sei que na época você também conseguiu seus resultados muito mais do que só a retenção de líquido, mas você teve disposição, quer dizer, acabou. Não era o objetivo quando foi na época, mas até acabou engravidando, os hormônios todos ficaram organizados, né, da mulher, e na realidade a gente acaba tendo mais possibilidades. Então, tem muitas mulheres, por que que eu falo isso? Tem muitas mulheres que, por vezes, não conseguem engravidar. E quando elas entram no programa, ele não é feito em relação para a mulher engravidar, mas muitas, gente, algumas, eu vou colocar assim para vocês, fizeram e ficaram grávidas. Por quê? Porque a nossa alimentação, ela atua diretamente na questão hormonal. Então, quando a gente está com o estrógeno baixo, progesterona baixa, quer dizer, hormônios totalmente reprodutivos, até a testosterona, que não é reprodutivo, mas a mulher tem um pouco, está tudo baixo, a gente fica fadigada, sem libido, cansada, né? Fica irritada. E quando a gente começa a organizar, todo o nosso metabolismo fica organizado e aumenta a disposição, aumenta a energia, você consegue ter controles de patologias. Então, assim, eu sei que também queria dar um destaque especial, porque a Silvana foi para a área de nutrição. Quer dizer, a gente conheceu a Sil numa época que ela nem sabia nada de alimentação e nem sabia se queria. E hoje ela mandou um recado para mim, acho que no ano passado, ou início desse ano, se eu não me engano, falou: Van, tô sem nutrição, vou fazer. E aí agora ela está mandando, eu quero saber sobre fitoterapia. E assim que lançar uns desafios bacana, pode ter certeza, Sil, que você vai ser uma das pessoas quando for para a área profissional, entendeu? Relação para você, porque você vai transmitir esse conhecimento também para os seus pacientes, tenho certeza disso. Porque agora nessa nova vida, sabe? Tanto acadêmica quanto profissional. Eu fico muito feliz em participar dela. Eu te agradeço, assim, você é a inspiração. Sempre que eu falo com as pessoas a respeito de nutrição e alimentação saudável, eu uso você como referência porque você ensina de uma maneira fácil da gente entender. Sempre tem uma resposta para as nossas dúvidas. Que bom, querida. Sil, eu vou fazer uma pergunta, quer dizer, eu vou pedir um conselho que eu gosto sempre de pedir no final. Apesar que você passou a live toda orientando. Mas imagina que a gente está na igreja, tá? Pode ser na igreja, e senta alguém do seu lado e fala: Silvana, eu tô com diabetes, como você falou, diabetes tipo 2, tô com uma resistência à insulina muito forte, meu, eu não posso, né? Como açúcar, já a glicose vai lá em cima, e eu não sei muito o que fazer, tô ficando hipertensa. Qual o conselho para uma pessoa que precisa mudar os hábitos? Você daria 2 conselhos, eu quero 2 conselhos para pessoas que ela tá te ouvindo, pensa que tem alguém te ouvindo agora, e essa pessoa quer mudar. Só que ela começa como? Me dá 2 conselhos que você daria lá nos seus grupos, para as pessoas que você tem acesso. Primeiro, ora. Ora e pede orientação para Deus. Eu quero uma mudança de vida porque eu não quero mais estar doente. Me ajuda, me auxilia. Começa orando. Segundo, começa a tirar as coisas que vai te atrapalhar dentro dessa doença. Por exemplo, é o açúcar, então você começa a retirar. A falta de água, você introduz água na sua alimentação. Então, eu sempre falo, assim, às vezes algumas pessoas me perguntam a respeito disso, né? Poxa, Sil, como que faz? É tão difícil, né, a gente tirar as coisas e tal. Eu falei assim, você tem que orar e você tem que começar realmente tirando, né, aquilo que vai te fazer mal e fazer atividade física. Eu acho que uma caminhada, levantar do sofá, isso já vai te ajudar. Um dia de cada vez. Eu sempre falo isso para as meninas, assim, que me perguntam, né? Falam, um dia cada vez, calma. Hoje faz 10 minutos, amanhã faz 15 minutos, muito gradativamente. E vai retirando as coisas que você vê ali que te prejudica, porque ele vai sentir o desejo de tirar por completo.
Ai, muito obrigada, minha amiga. Gente, vocês ouviram, a Silvana falou, hein? Peça a Deus e faz a sua parte. Retira aquilo que não está te fazendo bem. E você sabe, muita gente sabe, né? A pessoa come um pedação de bolo ali e ela sabe que está fazendo mal, mas ela continua, né? Então, esteja forte. Muito, muito obrigada. Sil, eu tenho um hábito eu sei que a Sil é evangélica, de orar sempre no final da live. E essa, de forma muito especial, não são de todas, tá? Não são de todas. Mas essa aqui, que é muito especial, afinal de contas, eu quero que a pessoa que esteja ouvindo, ela seja transformada até pela live. Muitas vezes, eu quero muito que ela venha ser minha amiga Fitonutri, venha ser minha amiga DBB, mas só em ela ouvir o que você falou, ela já tem assim, sabe? Já consiga tomar algumas atitudes e ter uma mudança. Então, eu quero pedir uma bênção para Deus. Vamos orar juntas? Posso orar? Eu queria só acrescentar, Claro. só acrescentar uma coisinha que me ajuda bastante. Às vezes as pessoas não querem mudar porque elas não conhecem, porque elas não têm o conhecimento. Eu era uma pessoa que não tinha conhecimento de nada da alimentação, então eu não queria mudar. Uma dica é você procurar estudar a respeito. Procurar ler a respeito do assunto. Por que tem que tirar? Por que isso ou por que aquilo? E aí você vai, porque você precisa entender aqui para fazer o restante das coisas. E foi o que aconteceu comigo. Hoje a Mari do DBB falou a mesma coisa na hora que a gente conversou. Ela falou a mesma coisa, eu falei, ela assim, que ela deu até exemplo de uma amiga, ela falou, eu falei para ela, busca alguém, um profissional tal, mas se você não pode, busca conhecimento através de um material que seja diferenciado, que você possa estudar. Mas comece. Nossa, ela falou exatamente o que você falou. Incrível. Porque quando você entende, você começa a fazer. Você só não faz porque você não entende. Então, quando você entende o motivo, o porquê, as causas, você começa a fazer. Eu sou prova viva disso. E é tanto que foi o que me levou para a nutrição, foi o que me levou a ficar 3 anos, praticamente 4, como diretora de saúde, né, na minha igreja, o tanto que eu gosto e o tanto que eu aprendi a pesquisar a respeito. Então, se você tem dúvida, se você não sabe como fazer, vai ler, vai pesquisar, pergunta para as pessoas que sabem como que faz, por que tem que fazer. É muito interessante você entender aqui. Quando você entender aqui, o restante você vai tirar de letra. Vai ficar fácil, né? Vai ficar fácil. Ai, Sil, muito obrigada, querida. Então, vamos fazer a nossa oração. Muito obrigada. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigada por este momento que o Senhor proporcionou de encontrar minha amiga Silvana, conversarmos sobre saúde, sobre estilo de vida saudável e ajudarmos pessoas a ter uma mudança no estilo de vida. Continue abençoando seu lar, sua vida, a vida dos seus familiares, da sua filha, que também agora vai ter seu lar aí representado, que o Senhor esteja com ela, esteja comigo também, ó Deus, para que também possa sentir a mão poderosa do Senhor conduzindo os nossos pacientes aqui, os meus pacientes, os futuros pacientes da Sil, e que possamos sempre, ó Pai, dirigir e explicar os seus remédios naturais. Venha perdoar os nossos pecados, venha ouvir nossa oração, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.